O barroco é um movimento artístico predominante nos anos 1600, o seiscentismo, século XVII. E o barroco é um movimento amplo. O barroco envolve teatro, o barroco envolve pintura. A pintura barroca é uma das mais expressivas de todos os tempos, porque nós temos aqui Rembrandt, Peter Paul Rubens na Holanda, na Bélgica, em Flandres. Nós temos El Greco e Velázquez na Espanha, Caravaggio na Itália. É um movimento muito importante com alguns dos principais nomes da pintura do Ocidente de todos os tempos. Na música, nós temos aqui um grande desenvolvimento da música, a música polifônica que vem com o barroco, e essa música que tem como principais nomes Johann Sebastian Bach, Vivaldi e Handel. Todos nós conhecemos o movimento conhecido como Aleluia, popularmente conhecido como Aleluia do Handel, certo? Então nós temos aqui grandes nomes da música, grandes nomes da pintura. Nós temos na poesia o espanhol Luís de Góngora como grande mestre da poesia barroca, e o mestre que será seguido pelo principal poeta em língua portuguesa, o baiano Gregório de Matos. Então nós temos aqui o barroco é uma expressividade intensa em todas as áreas artísticas, teatro, música, pintura e literatura, e o barroco é, acima de tudo, um estado de espírito, certo? Então nós temos aqui, em alguns momentos, nós temos atitudes meramente intelectuais, como nós veremos depois no arcadismo, como vocês verão no arcadismo. O culto à vida no campo, o culto à vida na natureza do arcadismo, é um movimento meramente intelectual. Nenhum daqueles escritores abandonava a vida urbana, a vida burguesa que eles já levavam, para ir viver no campo. Agora, no barroco, o movimento anterior, não. A angústia, a tensão, o conflito entre a vida material e a vida espiritual era vivida no dia a dia pelos artistas. Caravaggio era um indivíduo extremamente problemático. Caravaggio era um indivíduo extremamente dividido entre a vida material e a vida espiritual, a religião a que ele servia e a vida mundana que ele vivia. E no nosso caso específico nós temos o Gregório de Matos, um indivíduo que trabalhou na igreja, foi tesoureiro, provavelmente tenha sido padre, mas um indivíduo envolvido com a vida profana, com a vida mundana, com os pecados do cotidiano, com o apelo da vida material. Isso gera no artista, no escritor, no pintor, no músico, no dramaturgo, um sentimento intenso de conflito, de tensão, de angústia, certo? Traduzido na arte, na pintura pelo claro e escuro, na literatura pelas antíteses e paradoxos, e na música pelo alto e baixo, o caráter polifônico da música barroca, certo? Então nós temos aqui século XVII, a arte do conflito, um conflito que não é artificial, que não acontece simplesmente na arte, mas que acontece no dia a dia. E esse conflito que é provocado pela retomada, pela tentativa de retomar o controle ideológico, primeiramente por parte da Igreja Católica, a partir da Espanha, com a criação da Companhia de Jesus, com a Contra-Reforma, e posteriormente também nos países protestantes, certo? Porque os países protestantes também vão condenar o apelo material. O barroco se desenvolveu tanto na Península Ibérica Católica, como na Inglaterra e na Alemanha, certo? Não é um movimento exclusivo dos países católicos. Está certo que ele se iniciou e foi muito forte na Península Ibérica e na Itália, mas ele se desenvolveu também na Alemanha e na Inglaterra. Portanto, esse conflito matéria-espírito, esse conflito entre o apelo espiritual da Idade Média, o apego à noção de pecado, o medo de pecar, o medo de ir para o inferno, típico do pensamento teocêntrico medieval, e o desejo de viver a vida na terra, o apelo material trazido pelo Renascimento, pelo classicismo, pelo mercantilismo. Então nós temos aqui o momento do conflito. O indivíduo do século XVII, ele não sabe se ele vive a vida pregada pela igreja ou se ele vive a vida material, profana, mundana, o apelo que a todo momento quer que ele se deixe levar pelos pecados do dia a dia, pelos pecados do cotidiano. E qualquer escolha que ele faça vai levá-lo ao sofrimento, vai levá-lo à dor, vai levá-lo à angústia. Então nós temos aqui um momento de intenso conflito, um conflito vivido no dia a dia, certo? Tanto na Europa quanto no Brasil, porque aqui no Brasil nós temos a Companhia de Jesus com um poder intenso, a Companhia de Jesus com suas pregações religiosas em Salvador, e consequentemente o indivíduo que aqui estava, o português que para cá veio, e que sentia um apelo material muito forte, o envolvimento dele com as negras, condenado, por exemplo, condenado pela igreja. Então, o português se envolvia com a negra, ele ia viver com a negra, e a igreja considerava isso pecado. Isso gera nele um sentimento de angústia, de conflito e de medo, certo? Fechando com vocês, o conflito matéria-espírito, o conflito entre o apelo material e o apelo espiritual não é uma atitude meramente intelectual, é algo vivido no dia a dia,
é um pessimismo, uma angústia, uma tensão que o artista vive em seu cotidiano e que ele traduz na arte. Tranquilo, meninos? Então, compreendidos o contexto, compreendidas as características fundamentais, elementares do Barroco, vamos agora então à poesia de Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, o principal poeta do Barroco em língua portuguesa. O baiano Gregório de Matos Guerra é a principal expressão da poesia barroca em língua portuguesa. Gregório de Matos era filho da elite brasileira, da elite da Bahia. O pai era senhor de engenho. E claro que, como qualquer filho da elite durante os séculos XVII e XVIII, durante o período do Barroco e do Arcadismo, eles se consideravam portugueses, não brasileiros. Nesse período aí, ser brasileiro era uma ofensa, tá? Não era um motivo de elogio. O ter orgulho de ser brasileiro só a partir do século XIX, quando se iniciam os movimentos de caráter nativista a partir da vinda de Dom João VI para cá. Nos séculos XVIII e XVII, ser brasileiro era depreciativo. Tranquilos? Então Gregório de Matos era filho da elite, portanto, uma elite que se considerava portuguesa. E o destino natural dos filhos dessa elite era estudar em Coimbra. Gregório vai para lá, forma-se doutor em leis, o curso o equivalente ao nosso direito hoje, e depois se estabelece em Lisboa. Ele vai casar em Portugal primeiro, depois que ele perde a primeira esposa, ele volta ao Brasil. Em Portugal, ele vai entrar em contato com a produção poética de Camões, é o primeiro sonetista influenciado por Camões, o primeiro sonetista importante influenciado por Camões. Gregório aprende a arte do soneto, da poesia lírica com Camões, e ele absorve o barroco espanhol. E ele vai absorver principalmente o cultismo, o jogo de palavras criado pelo espanhol Luís de Góngora. Mas ele não vai deixar de lado também a outra linha, o conceptismo, o jogo de ideias criado pelo Padre Quevedo. Não se esqueçam de que no período barroco ocorreu a União Ibérica. Portugal ficou sob domínio da Espanha. Conseguintemente, a cultura portuguesa é dominada pela cultura espanhola. Então, Gregório de Matos Guerra vai entrar em contato com o barroco espanhol. O poeta Luís de Góngora, o principal da Península Ibérica, criador do cultismo, o jogo de palavras, o grande influenciador da obra de Gregório, e o Padre Quevedo, criador do conceptismo, o jogo de conceitos e o jogo de ideias. Nós veremos depois, na sequência, dois textos em que eu analisarei com vocês o jogo de ideias, o conceptismo e principalmente o jogo de palavras, o cultismo na obra de Gregório de Matos. Tranquilos? Agora nós vamos focar aqui na questão da vida do autor, nas suas características básicas principais. Quando Gregório ficou viúvo, ele voltou para o Brasil, e aí nós temos o outro lado dele, tá? Durante algum tempo ele vai viver na igreja, trabalhar na igreja, mas quando é exigido que ele ocupe de vez as ordens religiosas, que ele se torne de vez padre, ele prefere se afastar e seguir a sua vida mundana, a vida profana, que era muito atraente para ele, tá? É claro, a vida em Salvador, certo? Então Gregório vai se dedicar durante algum tempo à vida boêmia, ele vai ser um boêmio inveterado, no sentido que nós conhecemos do tocador de viola, o cantador, tocador popular, o indivíduo de língua ferina, que vai valer o apelido de Boca do Inferno, aquele espírito brasileiro de perca um amigo, mas não perca a piada, o que vai fazer com que ele fique muito conhecido, vai valer ele o apelido de Boca do Inferno, mas vai trazer ele também um número muito grande de inimigos. Gregório fez muitas críticas fortes a autoridades religiosas, a autoridades políticas, aos seus amigos. Então isso tudo vai queimar o filme dele e vai levá-lo depois, logo na sequência, ao exílio em Angola. Cansou. Brincadeira tem limite. O malandro tem que saber a hora de parar. Gregório demonstrou não conhecer limites, certo? E isso fez com que os seus inimigos conseguissem exilá-lo em Angola. Mais tarde ele vai se envolver com a revolta popular em Angola, ele vai fazer uma espécie de delação premiada, ele se envolve com os revoltosos e denuncia todo mundo. Graças a isso é permitida a volta dele ao Brasil, mas com a condição de que ele vai viver em Pernambuco. Já no final de vida, Gregório morre logo depois. Nós temos aqui dois aspectos agora para comentar com vocês. Primeiro ponto, o Gregório não se importava com a publicação da obra, tá? Então deixou solto. Os amigos dele que recolheram, principalmente um dos primeiros historiadores do Brasil, Sebastião da Rocha Pita, que era amigo dele, recolheu e que guardou e que chegou até nós. E o outro ponto, ele é o primeiro escritor a ter claramente esse contato com a cultura erudita, a cultura clássica de Camões, a cultura espanhola, o barroco espanhol do Luís de Góngora, e a cultura popular, das heranças do trovadorismo, dos trovadores medievais.
Gregório, durante muito tempo, foi cantador, tocador de violão na vida boêmia de Salvador, e como cantador, tocador de violão, claro que ele apelou para a poesia popular, tá? Para os romances, as décimas, a linguagem, a oralidade da linguagem. Então nós temos aqui o poeta que produz a cultura erudita, a poesia erudita, os sonetos, a poesia lírica, mas o poeta que também fez com sonetos, décimas, romances, cançonetas, a poesia satírica. O poeta que trabalhou a variedade padrão da língua, o português aprendido em Coimbra, e o poeta que absorveu a oralidade da linguagem, o português do Brasil. Então são características assim, fundamentais que nós observaremos na sua poesia. Tá? Além do fato de que nós temos um indivíduo extremamente envolvido com questões religiosas, ele chegou a trabalhar na igreja, ele quase se tornou definitivamente padre, e o indivíduo levado pela vida mundana, pela vida profana, pela vida boêmia, do santo e o pecador. Isso vai marcar toda a poesia. Como observado com vocês antes, o barroco é um estado de espírito, não é unicamente um movimento artístico. Tá? Os conflitos vividos na poesia, na obra, na arte, eram conflitos vividos no dia a dia. E nós temos isso intensamente em Gregório de Matos. É o que nós já veremos com vocês na sequência, na primeira parte, que nós trabalhamos para vocês. Nós trabalhamos de início, na primeira parte, a poesia lírica religiosa. A poesia em que nós observamos o conflito entre o apelo material e o apelo espiritual, entre o pecado e o perdão. Ok, meninos? Mas agora, de imediato, eu trabalharei com vocês o cultismo e o conceptismo. Logo depois passaremos a poesia lírica religiosa. Vamos lá então, cultismo, conceptismo, poesia barroca, Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. As duas linhas do barroco, o cultismo e o conceptismo, não são excludentes. Quando predomina o jogo de palavras, o cultismo, há sempre no texto uma ideia, lógico. E quando o texto é predominantemente conceptista, o autor trabalha o jogo de ideias, ele trabalha esse jogo de ideias fazendo também o jogo de palavras, usando também o cultismo, recorrendo ao cultismo. É o que nós observaremos com vocês agora na leitura de dois textos. No primeiro, nós apresentamos a vocês as características fundamentais do cultismo. E depois no outro, na sequência, o conceptismo. Vamos lá. Um texto, exemplo de um texto cultista, Gregório de Matos Guerra, ao braço do mesmo menino Jesus quando apareceu. Nós temos aqui, como é característica do Gregório, a circunstância em que o poema foi feito. Uma imagem do menino Jesus em Salvador foi depredada e, ao encontrarem um braço dessa imagem, ele fez o poema. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Observem aqui nos dois quartetos, nas duas estrofes iniciais do soneto, o jogo de palavras, o jogo estabelecido entre as palavras todo e parte. E nesse jogo nós já temos a questão da figuração, a figuração barroca intensa. A figuração é uma característica, uma marca do cultismo, do jogo de palavras. E a figura de linguagem mais evidente aqui é a metonímia. O todo sem a parte não é todo, a parte pelo todo. É um dos exemplos clássicos de metonímia. E outro exemplo claro de figura é o hipérbato, a inversão, o deslocamento dos termos da oração. Muito comum dentro do jogo de palavras. Observe que no último verso da segunda estrofe, em qualquer parte, sempre fica o todo. Nós temos aqui um exemplo claro de hipérbato, de inversão, de deslocamento dos termos da oração. Em qualquer parte sempre fica o todo, na ordem direta, o todo, o sujeito, fica o verbo, em qualquer parte sempre, adjuntos adverbiais. Na ordem direta, o todo fica sempre em qualquer parte. Tranquilos? Então nós temos aqui a característica, uma das características, as duas características elementares do barroco, o jogo de palavras e a figuração intensa, o jogo de palavras feito a partir de figuras de linguagem. E nesse exemplo trabalhado com vocês, a metonímia e o hipérbato são as mais evidentes. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Observe aqui outra marca do cultismo, do jogo de palavras. O circunlóquio, círculo, loque fala. Falar por círculos, não ir direto ao assunto. Ficar rodeando, ficar fazendo jogo entre as palavras, sem ir direto à ideia central, certo? Outra marca do cultismo. Então nós temos aqui a figuração intensa, o jogo de palavras, o circunlóquio, o rodeio,
que são características que identificam a poesia cultista, a tendência do cultismo na poesia barroca. Não se sabendo parte deste todo, um braço que ele acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Fechando a metonímia, o braço de Cristo encontrado, a parte representa o todo, o Cristo, certo? Metonímia, hipérbato, circunlóquio, jogo de palavras. São marcas da tendência barroca, a primeira, o gongorismo, cultismo, criado pelo espanhol Luís de Góngora, uma das marcas da poesia barroca, muito acentuada na obra de Gregório de Matos. Mas obviamente nós temos aqui o desenvolvimento de uma ideia, a ideia de que no braço de Cristo, o braço de Cristo representa o todo, o próprio Cristo. Tranquilo, meninos? Então, visto com vocês o cultismo, vamos agora a um exemplo de conceptismo, jogo de ideias, a linha criada pelo Padre Quevedo. Nós veremos agora um dos sonetos mais conhecidos de Gregório de Matos, um dos principais exemplos da sua poesia lírica filosófica. E se é filosófica, óbvio que ele desenvolve conceitos, ele desenvolve uma reflexão. Portanto, nós temos aqui agora a evidência do conceptismo, do jogo de ideias. Acompanhem comigo na leitura e na leitura observem que ele recorre ao jogo de palavras. Dentro do conceptismo sempre há o cultismo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Observem nas duas primeiras estrofes do poema, nos quartetos, a ideia de que tudo na vida é passageiro. O jogo de ideias do barroco é feito recorrendo a um recurso clássico aristotélico, o silogismo, premissa maior, premissa menor e conclusão. Nós temos a premissa maior, nasce o sol e não dura mais que um dia. Tudo na vida é efêmero. A premissa menor, o sol, a luz, a alegria, são efêmeros. E depois nós teremos na conclusão a conclusão do texto, a síntese do silogismo. E dentro desse raciocínio aqui já nos quartetos, nós temos um jogo de palavras, a antítese, nasce o sol e não dura. Depois da luz, noite escura, tristes sombras, formosura, contínuas tristezas, alegria, tristeza e alegria, sombra e formosura, luz e noite, nasce e não dura. E nós temos também a presença do hipérbato. Nós temos aqui a antítese, o hipérbato. Em tristes sombras morre a formosura. Na ordem direta, a formosura morre em tristes sombras. Nós temos aqui o deslocamento, a inversão dos termos da oração. Nós temos o caráter metafórico, a palavra luz, aqui o sentido dela é metáfora. O sentido é metafórico, o sentido é conotativo. Nós temos a hipérbole, certo? Em tristes sombras morre a formosura. Nós temos o jogo de palavras, antítese, metáfora, hipérbato, hipérbole. E nesse jogo de palavras, nós temos o desenvolvimento do raciocínio, nós temos o desenvolvimento do conceptismo, do jogo de ideias. Fechando a leitura. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem por qualquer bem, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Fechando o silogismo. Premissa maior, tudo na vida é efêmero. Premissa menor, o sol, a luz, a alegria são efêmeros, são passageiros. Conclusão, a única certeza na vida é a morte. Jogo de ideias, conceptismo, mas dentro do conceptismo nós sempre temos o cultismo. As duas linhas básicas do barroco, cultismo e conceptismo. Fechando com vocês agora mais uma outra parte do barroco, da poesia de Gregório de Matos. Na sequência nós apresentaremos a vocês as linhas temáticas da poesia de Gregório de Matos. A lírica religiosa, a lírica filosófica, a lírica amorosa, a encomiástica e a satírica. Vamos lá então, garotos. Eu sou o professor Simval Santana. Nós somos o Guia de Linguagens. Não se esqueçam, curtam o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal. O reconhecimento de vocês é a garantia do nosso trabalho. Um abraço, uma ótima semana de estudos. Tudo de bom para vocês é o que deseja o titio Simas. Até a próxima.